crianças! Tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Eu me chamo Miriam, sou a professora que estarei aqui com vocês aos domingos, juntamente com a professora Simone. Estaremos intercalando e para passarmos a lição para vocês, tá bom? E hoje nós estudaremos a lição número 2. Essa lição aqui, ó. Olha o título dela. Pedro pesca muitos peixes. E ele está baseado, o texto, bíblico, está baseado em Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Vamos pegar nossa Bíblia para nós fazermos a leitura, né? Mas antes da gente fazer a leitura, vamos fazer a nossa oração para nós iniciarmos a nossa aula. Vamos orar, né? Fazer a nossa oração, fechar os nossos olhos em reverência à palavra de Deus, em referência, à Bíblia, e vamos orar pedindo ao Papai do Céu, né? Fecha os olhos e ora juntamente com a professora. Jesus querido, estamos na Tua presença, Senhor, neste momento, para iniciarmos, Senhor, esta aula. Jesus vem abençoar cada criança, cada pai, cada mãe. Jesus querido, que nós possamos aprender a Tua palavra, que nós possamos, Senhor, guardá-la no nosso coração. Senhor, vem abençoar nosso momento, vem abençoar, Senhor, este dia, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Então, crianças, como eu estava falando, vamos pegar a Bíblia. Quem não consegue, abrir, pede ajuda aí para o papai, para a mamãe, e vamos ler lá o capítulo 5, versículo do 1 ao 11, aqui na minha Bíblia, E vocês acompanhem na Bíblia de vocês. A minha está assim, os primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam levando as redes. E entrando num dos barcos, que eram o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai-o a vossa rede para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede, e fizeram sinal ao companheiro que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar, e foram encher ambos os barcos, de maneira tal que fosse que iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. O 10. E de igual modo, também lhe Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse a Jesus a Simão:
não temas, que de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Então, crianças, a leitura bíblica, né, está falando sobre ali os discípulos, né? Os discípulos, os primeiros discípulos. Como Jesus, ele começou, né, ali a pegar pessoas para ajudá-lo, para falar de Deus, né? Então, a nossa lição, a nossa história de hoje vai contar sobre esse discípulo, esse amigo de Jesus, né? Sobre Pedro. E nós começamos assim, ó. Jesus, ele estava numa praia. Quem de vocês já foram numa praia ou já viram, né, pela televisão, ou viram praia, já viram aquela areia bem branquinha, né? Aquele mar. E Jesus, ele estava nessa areia, ele estava na praia. E onde Jesus ia muita gente de atrás dele. Olha só. Ó, Jesus. Ó, está vendo Jesus e um monte de gente aqui, né? Ouvindo Jesus falar. Vocês estão vendo que tem os barquinhos ali atrás? Esses barquinhos estavam pescando Pedro e seus companheiros. Estavam pescando ali pertinho de onde Jesus estava. Olha lá. Não. E Jesus, ele vendo lá os barcos, ele se aproximou e pediu para entrar dentro de um barquinho desse. E ele entrou dentro de um barquinho desse e ele começou a falar de Jesus, de Deus. Ele começou a falar das coisas de Deus, das maravilhas de Deus, para as pessoas que estavam na praia, né? E ele falou assim para Pedro, que era para Pedro jogar rede. Quem aqui já viu rede de pescador? Vocês já sabem o que é rede de pescador? Quem não souber, pede para o papai e para a mamãe mostrar para vocês, pesquisa na internet. Ela é mais ou menos assim, ó. Aonde joga, no que lança dentro da água, aqui esses buraquinhos aqui, eles seguram um peixe. E Pedro, ele era pescador, ele vivia disso, pegava e ele vendia, né? Ele pegava os peixes e vendia para sobreviver. Era o que ele fazia de trabalho, era o trabalho dele. E Jesus, ele falou para Pedro assim: Pedro, jogue a rede ao mar. E Pedro falou assim para Jesus: mas Jesus, nós pescamos a noite inteira e não pescamos, não conseguimos pegar nada de peixe. E Jesus falou para ele jogar novamente. E ele acreditou, ele teve fé, né? Ele teve fé, ele acreditou na palavra de Jesus. Ele poderia ter falado: não, Jesus, eu não vou fazer isso. E olha o que ele ia perder, né? Aí, o que ele fez? Ele pegou e jogou a rede aonde Jesus tinha falado para ele jogar. E olha o que aconteceu. Muitos e muitos peixes. Eles pegaram muitos e muitos peixes, porque Jesus havia dito. E o que ele fez, Pedro fez? Ele se ajoelhou e falou para o Senhor, né? Ele olhou e falou, agradeceu a Deus e mostrou para Jesus a gratidão, né? E ele falou assim: Jesus, o que eu posso fazer? E Jesus pegou e falou assim:
ele falou assim: Jesus, fique longe de mim, que eu sou um pobre pecador. Eu sou um pecador, não sou digno de ficar perto do Senhor. E Jesus falou bem assim para ele: Pedro, de agora em diante, você não vai mais pescar peixe. Você não vai pescar peixe. Você vai ser pescador de homens. Você vai pescar gente. Como assim pescar gente? Será que ele ia jogar o anzol assim, né? Ou para pescar gente? Como assim? Mas o que Jesus estava falando para ele, né, crianças? Estava falando assim, que daquele dia em diante, ele ia falar de Jesus para outras pessoas, para falar do céu, falar da salvação, do amor de Jesus, que Jesus veio nessa terra para nos salvar, que um dia nós vamos morar no céu. E essa proposta que ele fez, Jesus, fez para Pedro, que falou para ele que era para ele seguir, para ele largar ali, né, as redes, largar aquilo que ele estava fazendo para acompanhá-lo. E o que ele fez? Ele acompanhou. E a partir daquele momento, ele foi ser um pescador de gente, né? Ele foi ser um anunciador da palavra do Senhor. E nós, crianças, como que nós podemos estar falando de Jesus? Será que só Pedro naquela época, né? Não, você e eu, nós podemos estar falando de Jesus para o nosso amiguinho, o amiguinho da escola, o nosso vizinho, né? Nós podemos estar orando para alguém que precisa, nós podemos estar falando, orando, convidando o amiguinho para ir para a igreja, falando de Jesus, da salvação. Nós podemos estar fazendo a nossa parte. E olha só, o Aprendendo a Bíblia. Vamos ler, né? Não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Está em Lucas 5:10. Vamos de novo? Lá, Não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Lucas 5:10. Que nós possamos, né, crianças, ser pescador de gente, estar falando do amor de Jesus para outras pessoas, estar aquela pessoa que está doente, um amiguinho que está doente, ou não, né? Estamos falando que Jesus ele salva, que Jesus ele cura, que Jesus ele um dia vai vir para levarmos para o céu. Crianças, essa foi a lição de hoje, que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração, que nós possamos estar falando de Jesus para as outras pessoas, anunciando igual Pedro, ele foi pescador de gente, que nós possamos ser também, que nós possamos levar o evangelho, falar de Jesus para os nossos amiguinhos. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma boa semana. Até o próximo domingo. Fiquem com Deus.